Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí entrar com muita alegria no coração, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Entre com alegria no coração para receber a palavra que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Você entre com alegria deixando o seu like, você que se inscreveu, Deus abençoe por você ter confiado na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância, que isso agrada o coração de Deus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos juntas aí? Ouvir a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações como divisor de água, como uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos para Juízes, capítulo 16, versículo 28 até o 31. Primeiro, Juízes, capítulo 16, versículo 28 até o 31. E o refrão que vai falar na palavra fala assim: um campeão que só perdeu para si mesmo. Um campeão que só perdeu para si mesmo. Hoje é o que vai falar na palavra. Vai falar conosco essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos então para Juízes capítulo 16, versículo 28 até o 31. Então nós vamos para o 28, versículo 28. Vai falar assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa. Repetindo, abriu-se, pois, Sansão abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arribou-se sobre elas com a sua mão direita, numa, e com a sua esquerda na outra. 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram a sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tornaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaú. Zorá e Estaú. Repetindo para meus irmãos entender o 30.
Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manaá, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. E julgou ele a Israel 20 anos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos entender mais na palavra. Glória a Deus, aleluia. A palavra agora vai explicar. Aleluia. Revela o desfecho final da vida de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 28 e versículo 31. Sansão foi um capitão que perdeu para si mesmo. Certa vez ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Forte, hein? Repetindo. Juízes capítulo 16, versículo 28 até o 31. Sansão foi um capitão que perdeu para si mesmo. Certa vez ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. De fato, o homem que não consegue dominar suas paixões e seus impulsos carnais perde para si mesmo. Nos percebemos no mundo secular que as pessoas mais talentosas, mais talentosas são vendidas por seus próprios vícios e falta de domínio próprio. Sansão foi um grande talento, desperdiçado por ele mesmo. Sansão foi derrotado por si mesmo quando se deixou ser levado pelos seus instintos carnais. Juízes capítulo 1, versículo 16. Meus irmãos, entendeu? Eu posso repetir. A palavra é bem curtinha e eficaz, para os meus irmãos entender. É forte, essa palavra tem pessoas que precisam ouvir, porque o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Revela o desfecho final da vida de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 28 até o 31. Sansão foi um capitão que perdeu para si mesmo. Certa vez ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. De fato, o homem que não consegue dominar suas paixões e seus impulsos carnais perde para si mesmo. Nos percebemos no mundo secular que as pessoas mais talentosas são vencidas por seus próprios vícios e falta de domínio próprio. Sansão foi um grande talento, desperdiçado por ele mesmo. Sansão foi derrotado por si mesmo quando se deixou
ser levado pelos seus instintos carnais. Juízes capítulo 16, versículo 1. A serva do Senhor está tentando explicar para os meus irmãos entender. Vamos continuar para nós entender, amém? Em Juízes capítulo 14, versículo 1 até o 2, Sansão começou a sua decadência quando, atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus em Timina e quis casar. Repetindo, Juízes capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, Sansão começou a sua decadência quando, atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus em Timina e quis casar com ela. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo questiona esse tipo de comportamento, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Nenhuma, né? Deus não é injusto. Aleluia. E que comunhão tem a luz com as trevas? Forte, tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Aleluia. O Espírito Santo está enviando, meus irmãos. Aqui está fazendo concordância em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em Juízes capítulo 14, versículo 3, ao ser questionado pelos pais sobre o julgo desigual entre um israelita e uma filisteia, Sansão fez prevalecer suas paixões carnais, dizendo: tomai em mim esta, porque ela agrada aos meus olhos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo aconselhou ao jovem Timóteo, dizendo: foge também dos desejos da mocidade. Glória a Deus, aleluia. Juízes capítulo 16, versículo 1, é dito: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela repetindo, Juízes capítulo 16, versículo 1, é dito: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha que forte. Meus irmãos, é forte a palavra, hein? Vamos continuar para nós entender. Em Juízes capítulo 16, versículo 4, lemos: e depois disso aconteceu que se afeiçoou
a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila, ou seja, depois de um erro, outro erro. Repetindo para os meus irmãos entender. Juízes capítulo 16, versículo 4. Lemos: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila, ou seja, depois de um erro, outro erro era cometido. Sansão foi se habituando ao pecado, até que não houve mais jeito, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha, quando a pessoa peca, o Senhor se retira da pessoa. Olha aqui, Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele pelos pecados dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Retirado dele. Juízes capítulo 16, versículo 20. Quando Davi pecou, o maior medo dele era acontecer consigo o que aconteceu com Sansão. Por isso, Davi implorou a Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluia. Salmo 51, versículo 11 e versículo 12. Davi acordou a tempo e teve um final glorioso. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Infelizmente, o mesmo não pôde ser dito de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 30. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 até o 5, Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que são conhecidos a Deus, que não conhece a Deus. Repetindo esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhece a Deus. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É forte a palavra, meus irmãos. Se você tiver olhos espirituais, se você tiver no Espírito, você vai discernir essa palavra aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos para a conclusão, que é o resumo da palavra. O que você não entendeu na palavra, você vai entender no resumo. Amém? A vida de Sansão nos alerta e nos ensina lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo ainda
afirma: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, com a história de Sansão. Podemos aprender tanto com os seus erros quanto com os seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado, que tão de perto nos rodeia, e que possamos correr com perseverança a carreira vitoriosa que nos está proposta, que nos está proposta. É forte, hein? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu a palavra? Que nós temos que andar na vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? É que nós andamos em santidade. O que é santidade, pastora? Em comunhão, fazendo o bem, o certo, não pecar. Os olhos pecam, a mente peca, a boca peca, os pensamentos pecam. Então nós temos que andar em vigilância. Sansão, ele pecou pelas paixões. Ele se envolveu com uma mulher que não era para se envolver. E essa mulher levou à morte dele. Davi, ele se envolveu e pecou com o pecado. Ele se envolveu com o pecado. Só que Davi acordou a tempo. Ele pediu perdão para o Senhor a tempo. E o Senhor concedeu o perdão. O que o Senhor quer falar para conosco? Que nós temos que andar em vigilância. Tem coisas que não agradam o coração de Deus. E nós nem percebemos. E nós achamos que estamos fazendo certo. Para nós. Mas para Deus não. Então nós temos que se firmar e não cair no pecado na carne. Aleluia, glória a Deus. Porque a carne tem vontades pecaminosas. E a palavra de Deus fala que nós temos que andar em santidade. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, meus irmãos, entendeu? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Você que entendeu esta palavra, que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim, é você Deus, Deus e você. Você fala, Senhor, eu entendi a palavra, nossa. Eu fiz tanta coisa errada, Senhor, mas agora eu quero me rever os meus conceitos. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado, vai te purificar. Você tem que andar em comunhão com Ele, na verdade, na purificação, no amor, na compreensão, sem arrogância. Glória a Deus, aleluia. Deus vai te transformar. Peça sabedoria e inteligência, Ele vai te dar. Para você que saiu da presença do Senhor, volte. O convite é para você também. Volta, filho, enquanto é tempo. Ainda há tempo, o Senhor ainda está de braços abertos para receber. Ele já está nas portas batendo. Se você continuar com seu coração fechado, sua mente fechada para Jesus, meus irmãos, é sério. É a palavra de Deus que está falando. Você negar Jesus, Ele vai te negar no final. Que adianta você lutou tanto para ter uma vida com Deus, e nos últimos momentos você sai da presença dEle e abandona Ele, você perdeu tudo que você conquistou, não vale a pena. Mas se você confessar Jesus como seu único suficiente Salvador e voltar, no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. É um conselho de serva, é um conselho porque eu sei, porque eu também era do mundo. Mas do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais saí da presença do Senhor. E estou aqui escolhida. Ele quer te escolher como guerreiro e como guerreira nesta terra. Amém? No final nós temos o quê?
O Senhor Jesus, quando ele veio na terra, ele tinha missão. E ele cumpriu essa missão. Foi cuspido, foi batido, foi judiado, foi maltratado. Foi pregado na cruz. Mas ele obedeceu. E ele está onde hoje? Ele está no reino de Deus. Ele está com o Pai. Ele está no trono. E se nós continuar sem parar, sem olhar para trás, sem olhar as consequências, nós temos nosso lugar garantido, porque ele fala, eu vou preparar lugar. Aleluia? Então, vamos ficar com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero deixar um recadinho aqui ao coração dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. E o recado é esse, para meditar. Amém? Se te sentires infeliz, lembra-se de mim. Jesus está falando. Eu sou a luz, tu não me vês. Eu sou o caminho, tu não me segues. Eu sou a verdade, tu não crês em mim. Eu sou a vida e tu não me procuras. Eu sou o mestre e tu não me ouve. Eu sou o Senhor e tu não me obedeces. É forte. Eu sou o teu grande amigo e tu não confia em mim. Eu sou o teu maior amor e tu não me amas. Se te sentires infeliz, a culpa não é minha. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 56, versículo 6. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu trouxe o recado, eu trouxe a palavra, entreguei e agora estou com meu coração tranquilo. Porque eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Há de você tomar posse, receber, crer e acreditar. Amém? E confessar a Ele. Confessar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? No final vai valer a pena. Pode acreditar na serva. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que Deus te dê inteligência e sabedoria para você entender o que o Senhor te entregou nesta hora. Deixa o seu like. Só apertar aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Está escrito aí, inscreva-se. Só apertar, você já está inscrito. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.